Vamos nos colocar em pé, abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 13. Nós vamos ler somente verso 36. Diz assim o texto, Atos 13, 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos, continue conosco, também com as nossas criancinhas, que o Espírito do Senhor possa encher as nossas crianças, encher também cada professor com habilidade para comunicar a todos eles a Tua graça. E continue conosco, falando em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Dando continuidade à nossa adoração, agosto, 75 anos de igreja, refletindo sobre a nossa vocação, sobre a nossa maturidade, após tantos anos passados pela igreja, gratos pelo que passou, lembramos do presente, temos expectativas para o futuro, como já disse. E nesse domingo, nós vamos examinar o nosso serviço, já a ver com tudo isso que cantamos, que foi obra do Espírito, mas além disso, eu quero também refletir com você sobre o meu impacto e o seu impacto nesta geração. E não só o nosso impacto, mas também o legado que quiçá deixaremos aqui quando partirmos deste lugar. E o evangelista Lucas nos conta no livro de Atos que o apóstolo Paulo, durante as suas viagens, conhecidas por nós como viagens missionárias, ele tinha um costume, que ele repetia este costume fórmula em muitas localizações, e que era a visita nas sinagogas para anunciar ou para tentar esclarecer que Jesus era o Messias aos judeus. E o trecho que nós lemos, esse pequeno verso, faz parte de um contexto onde ele está numa destas visitas, no que seria hoje a região da Turquia, especificamente na cidade chamada de Antioquia da Psídia. Era uma cidade que gozava, então, de um status de ser uma cidade vibrante, de uma presença militar bem presente. As ruas, inclusive, demonstram isso na arqueologia, prontas para receber essas marchas de soldados que lá andavam. Vida cultural, era o teatro, eram templos, era um comércio, uma cidade ativa do mundo antigo. Naquela localização, havia também uma comunidade de judeus que ali se reuniam na sua sinagoga para aprender a lei de Moisés, para ler os profetas, para entender a caminhada da fé que os judeus viviam naquele momento conturbado, sob um domínio romano, uma assimilação grega, mas eles mantinham a sua conduta. Então a vida e o ensino da sinagoga era algo que mantinha o alimento que eles precisavam, assim como nós fazemos hoje. Depois da leitura, então, dos profetas, uma tradição na sinagoga, a palavra é dada. Paulo não espera nem um segundo, pega essa palavra, pega essa oportunidade e oferece um modelo. Repare, ele está falando com judeus que leem as Escrituras, e ele vem com um modelo incrível, um modelo de alguém que impactou uma geração, que demonstrou compromisso através da sua vida. Alguém que viveu, alguém que acertou, alguém que errou, alguém que foi chamado homem segundo o coração de Deus, mesmo depois de algumas calamidades. E este personagem que o apóstolo Paulo escolheu foi o segundo rei de Israel, o rei Davi. Davi que ficou e entrou no consciente coletivo, principalmente no desenvolvimento do cristianismo, na voz ou no grito do chamado cego de Jericó. Quando, não vendo, mas ouvindo, entendendo o tumulto que o cercava, ouve de alguém que ali estava passando Jesus. E este cego, simplesmente com as suas convicções, deu um grito, que interpretou bem o que era Jesus. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas hoje nós não vamos ver esta nomenclatura, nós vamos voltar um pouco na história, naquilo que é registrado na Bíblia hebraica.
No Davi, que foi apresentado como o filho que não era o mais importante, pelo contrário, a narrativa nos mostra que era o filho que ninguém prestava atenção nele. O Davi que escutava, o Davi que reagia, o Davi que errava. O Davi que se arrependia e depois do erro consertava, e o Davi que reinou, e reinou servindo a sua geração. Agora deixe-me definir um pouco dessas características deles para você entender o ponto. O menos importante, é difícil dizer isso, mas a Bíblia nos deixa e nos fala com clareza nas Escrituras. A Bíblia tem muita coragem de dizer aquilo que, infelizmente, a maioria não tem. E a Bíblia tem coragem de dizer que seres humanos têm filhos prediletos. Difícil ouvir isso. Mas a Bíblia não tem medo de dizer isso algumas vezes, então não é um erro de percurso. O escritor ali estava na carne e escreveu que José era o predileto de Jacó seu pai. Não. E aqui acontece um exemplo claro de que Davi era um desses. Oitavo filho de uma família, seu pai Jessé, procurado um dia pelo profeta do momento Samuel, que chega ali na localização, todo mundo fica apavorado, era uma reação esperada. Quando o profeta chegava numa localização, a pergunta da terra era: veio em paz ou veio para trazer alguma exortação ou guerra? E diante disso, Jessé deixa claro a sua missão, e na conversa com Jessé pergunta para ele: Jessé, quero ver os seus filhos. E Jessé leva todos menos um. Jessé leva 7 filhos e deixa um onde quer que ele esteja. Caramba, se um profeta chega na sua casa e quer falar com seus filhos, por que você deixaria um de fora? Com certeza, porque esse então era o de fora, era aquele que, não, desse não sai nada de bom, esse não é parte do meu pacote, dos meus filhos, que eu teria, porventura, orgulho de apresentar para um profeta. E Jessé olha para esses filhos, Samuel olha para esses filhos de Jessé, e olhando para os filhos de Jessé, diz: tem alguma coisa errada, você não tem mais algum? E ele: sim, eu tenho mais um, eu tenho o caçula. O caçula está lá cuidando de ovelhas, o que significa que ele está fazendo o menos importante. Ele é largado, ele é deixado de lado, ele faz o que é menos importante, por isso, então, justificável de alguma forma, ele não está presente aqui. E o profeta Samuel diz: tragam. Ninguém vai comer enquanto ele não chegar aqui. E ele chega. E a Bíblia diz então que ele é ruivo, ele tem belos olhos, ele tem boa aparência. E o Senhor simplesmente confirma ao profeta: é este, unja-o. Seu pai não percebeu quem era o seu filho. O seu pai não ouviu as suas aventuras, não sabia das suas aventuras. O seu pai o tratava como o caçulinha sem valor, que fica então lá no campo e que cuide lá. O seu pai atestou isso na sua atitude. O seu pai deixou claro o seu favoritismo para 7 contra 1. E a pergunta é: o que sente um que se sente então rejeitado numa família de 8 filhos? Davi, então, rejeitado. Davi, então, apresentado de início com todos os possíveis traumas que qualquer filho teria e tem por sentir qualquer tipo de rejeição. Era um Davi que prestava atenção no que escutava. Ele seguiu a sua vida, talvez a solitude, talvez o silêncio ali de cuidar das suas ovelhas, talvez o estar no deserto, talvez a carga de quem, já que eu sou rejeitado, ninguém me ouve. E quando ninguém me ouve, eu desenvolvo um universo interior maior do que aqueles que têm a possibilidade de usar a tagarelice, falar. Mas ele quietinho desenvolve isso. Então quem desenvolve o silêncio consegue escutar melhor. Um belo dia, papaizinho olha para ele e dá mais uma missão para ele: filho querido, bote nas costas 10 queijos, 10 pães, entre outros alimentos, e vai lá ver os seus irmãos que estão servindo na zona de batalha. Ele tinha 3 irmãos servindo os exércitos de Saul. Vai lá e escute como eles estão indo, leve a comida, entregue e me traga notícias. E Davi carrega tudo aquilo. E a Bíblia de novo mostra que esse, que é o parecido sem ter muita importância, ele tem as suas precauções. A Bíblia diz que ele sai, mas que ele deixa alguém cuidando do rebanho. Interessante, ele é responsável.
Ele não larga tudo, ele pensa no que faz, ele ouve o mundo à volta dele. E ele vai, ele leva, ele entrega para o comando do exército os queijos, os pães. E quando ele está ali conversando, entendendo o que está acontecendo, o Golias, o guerreiro filisteu que estava afrontando Israel, chamando Israel para a briga, um homem só chegando em todo Israel dizendo: mande-me um homem e nós faremos a versão do vale tudo do mundo antigo. Lutaremos até o fim, quem vencer ganhou, venceu. E quando ele fala, ele lança suas palavras, tem um Davi que escuta, um Davi que ouve, um Davi que aprendeu a ouvir, aprendeu a escutar. E ele não só ouve, ele não só diz, escutei, mas ele diz, rinene. Ele diz, eu estou escutando, tem alguma coisa errada nisso aqui, ninguém reage. Quem é este incircunciso para desafiar os exércitos de Deus? Quem é este? O que soa como um ataque para a multidão de soldados que estavam ali no fronte, mas que ouviam e não escutavam, não reagiam. Ou pelo contrário, sentiam tanto medo que o medo paralisava. Davi, de maneira simples, simplesmente se coloca. E aí começa a trazer o mundo interior, o mundo do anonimato, dizendo e concluindo: eu já matei urso, eu já matei leão, eu mato esse também. Aventuras que seu pai não ouviu, aventuras que seus irmãos não ouviram, aventuras que ninguém sabia. Era ele e Deus e o seu grupo, o seu agrupamento de ovelhas. A sua reação, então, diante da cena é: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ele tem um histórico, mas ele reconhece que quem faz é Deus. Ele tem histórias incríveis. Matar um urso e leão não é para qualquer um, mas ele não coloca o seu currículo na frente, ele entende que é Deus quem faz. É Deus quem socorre, é Deus quem move. Ele era o Davi também que errava, era o Davi que um dia de ociosidade no terraço da vida, quando todos os reis estavam em guerra, talvez agora num outro status de vida, ele se deu o luxo de dizer: não quero ir para a guerra, não quero brigar. E a Bíblia o coloca num terraço, olhando para o além no terraço, e vê ali uma mulher, e ele se interessa por essa mulher que era casada, e a consequência disso é um envolvimento, é um adultério, é estar com essa mulher. É mais que isso, é ordenar que o marido dessa mulher, Urias, um soldado, fosse colocado no fronte, em uma posição estratégica para morrer. Então, adúltero e homicida, adúltero e aquele que faz emboscada para o inocente, o Davi, que era do seu mundo interior, que era o renegado, que tinha valores, qualidades e defeitos. Aquele que ouve de um profeta de uma maneira bem clara: você desprezou a palavra do Senhor, você fez o que ele reprova, o que nos mostra que você pode num dia estar dizendo: eu enfrento gigantes em nome do Senhor, e no outro dia cometendo um adultério ou um homicídio. O que deve nos fazer entender que espiritualidade hoje não é garantia de espiritualidade no próximo segundo. Não é garantia de que tudo ficará bem para sempre, que você já está com o seu corpo fechado, se eu posso assim dizer. Espiritualidade é algo de todos os dias, de todos os segundos, e se ela não cresce, ela não estaciona, ela regride. E quando ela regride, ela vem com outro abismo, e um abismo chama outro abismo, e aí está os nossos álbuns, as nossas coleções de abismos, todas as vezes que a espiritualidade fracassou. E aí falamos: mas ele era tão firme com Deus. Mas ela era tão atuante, e aconteceu isso. Acontece comigo e com você e com qualquer um que fechar os olhos para a guerra espiritual que vivemos todos os dias. Mas esse Davi ouve, esse Davi se arrepende, ele expressa isso, os seus salmos. Quando você entende o coração quebrantado deste homem, você percebe que ele realmente sentia os dramas que ele gerou.
Ele clamou no seu salmo diante deste erro fatal que cometeu. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu, escute isso, reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Davi demonstra claro que o pecado tem que ser chamado pelo nome. À noite eu vou falar um pouco mais sobre isso. Não é algo que eu generalizo e eu deixo ele no ar como se eu não quisesse tratá-lo. Ele não é uma ferida que você olha para ele e diz, não vai acontecer nada, isso não é nada, porque vai acontecer. Cria em mim, ele ora, um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável, inabalável, não me retire da tua presença, não tire de mim o teu Espírito Santo e dá-me ou devolve-me a alegria da tua salvação e me dê um espírito pronto para obedecer. Esse Davi serviu a sua geração. Esse Davi, ele tinha uma questão dentro de si muito linda, que hoje nós seguimos isso. Quando ele diz ali para Araúna, diante de uma terra que ele queria comprar e que Araúna queria simplesmente dar para ele, ele diz, não. Eu não ofereço para Deus algo que não me custe. Eu não dou para Deus com o chapéu dos outros, entende isso? Eu não vou, então está aqui, Senhor, não me custou nada, não tem nada a ver, apareceu aqui no meu celeiro, então toma, Deus, e venho com farisaísmo estampado na cara, dar aquilo que nunca foi teu. Ele diz, eu dou aquilo que é meu, que é minha posse, eu coloco no teu altar, eu dou algo que me custe alguma coisa. E a consequência desse dar, desse custear, é que ele compra um terreno. Nesse terreno ele edifica um altar ao Senhor. Nesse terreno ele oferece holocaustos, sacrifícios de comunhão. E mais tarde nós ouvimos que aquele era o lugar onde foi feito, construído o templo de Deus em Israel. Esse Davi que pensava, eu não vou poder fazer tudo, mas o que eu puder eu vou executar. Impedido de construir o templo, porque se meteu em muitas guerras e erros, ele não se convence pelo que ele não pode, ele pensa naquilo que ele pode fazer. E ele então decide, olha, eu vou fazer com que meu filho continue aquilo que eu não pude fazer. Eu vou preparar o dinheiro, eu vou preparar o serviço, eu vou preparar tudo para que meu filho possa fazer. Eu vou deixar tudo preparado para a construção. E a Bíblia nos atesta no livro de Crônicas, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. E isso entrou nesse histórico memorizado no coletivo de Israel. Essas histórias, esses feitos, essa biografia que me coloca junto a ele, porque eu digo, ele errou também, então eu erro também e Deus me perdoa. Exemplo clássico de alguém que é gente com qualidade, gente com defeito. E aí chega no texto que lemos. Por isso que Lucas ali escreve, claro, tendo Davi sinagoga, vocês que conhecem as suas histórias, tendo Davi sinagoga, servido ao propósito de Deus em sua geração, ele adormeceu, ele morreu, ele foi sepultado, e o seu corpo se decompôs. O ano é 2017. Na parcela do corpo de Cristo, aqui presente, onde nos situamos, onde nos encontramos e congregamos, aqui na cidade de São Paulo, mas não somente aqui, além, como hoje ouvimos, mensagem da França, desta manhã, temos um compromisso com a nossa geração. Um compromisso com a nossa geração. Gente, muita gente também com qualidade e defeitos. Gente com dons e capacitações, recursos humanos, recursos financeiros, gente quebrada, gente quente, gente gelada, gente em ação, em serviço, gente em total inércia, gente morna. Do outro lado, numa outra dimensão, mas ao mesmo tempo bem perto, o Deus de Davi.
e seu filho Jesus, o chamado Filho de Davi. Deus conosco, tentando nos chamar a atenção para mostrar o que Ele fez. Nos chamando a atenção para que eu possa, de alguma forma, com as minhas reações, com a minha vida, marcar a minha geração, com o meu amor tocar, com o meu amor expandir. E sim, isso inclui os seus filhos, inclui os meus. Mas não para por aí. Inclui todos. Todos que cruzarem o meu caminho, todos os que não cruzarem o meu caminho, inclusive. Porque talvez você nunca veja um daqueles irmãos que hoje estava lá sentado na Igreja Batista de Montpellier. Mas um dia, se nós vamos prestar conta de tudo que realizamos, se Deus é justo juiz, um dia, talvez lá na glória, está aqui, ó, irmãozinho de Montpellier, que foi salvo pela graça, porque vocês mandaram pessoas para proclamar, e alguém ouviu, alguém reagiu. E em todos os outros lugares. A nossa geração inclui os que podem ser beneficiados pelo nosso clamor e feito. E então me coloca como uma voz para clamar no deserto da vida. Portanto, meus irmãos amados, a pergunta que eu preciso responder também, junto com você, é: como que nós temos servido os propósitos de Deus em nossa geração? Você é único, eu não vou fazer o que você deve fazer, porque você faz do seu jeito e eu do meu. Você é você, eu sou eu, somos diferentes, a missão é sua, também é minha, mas a sua é sua e a minha é minha. Eu te encorajo a avaliar o seu impacto no próximo, não só, mas o seu impacto na cidade, na vida, durante a sua passagem, antes do seu adormecer. Lembrando que essa vocação não é vocação somente para reis, para políticos, para líderes, para pessoas públicas. Este desafio é para todo o chamado povo de Deus espalhado pela terra. Os que estão impactando, o que estão fazendo, você sabe quem você é. Continue. Continue, que o Espírito de Deus te renove, que você veja que há ainda mais, porque há sempre mais no Senhor. E o Senhor que é, o Senhor que faz, Ele vai te surpreender com mais feitos. Agora, os que estão assistindo a vida passar, em nome de Jesus, acorde, descubra, experimente, saia da zona de conforto e sirva a sua geração com bondade, com graça que você recebeu, pois este é o nosso compromisso. O contrário disso vai fazer com que você viva, não sirva, adormecerá no momento oportuno, sofrerá a decomposição e ficará somente ruínas. Eu tenho algumas fotos aqui para mostrar para você de Antioquia da Psídia, para concluir. Vai colocando elas uma após a outra. Que mostram ruínas. Lugar que viu o apóstolo Paulo dizer, uma cidade, como eu disse, vibrante, uma cidade com seu status militar, com seus templos, com tudo, transformou-se em ruína, sofreu decomposição. Se as rochas não fossem rochas, não sobraria lá absolutamente nada para contar a história. O nosso corpo sofrerá decomposição. O nosso corpo se tornará em ossos, talvez você seja cremado, talvez eu também, cinzas, pó. Mas o convite é que mesmo após a decomposição, tenha um grito que ecoe dos nossos feitos pela terra. E que alguém fale de mim, de você, tendo ele servido a geração dele. Ele morreu, foi enterrado, mas o seu exemplo grita.
Os filhos deles, que são heranças, dizem: meu pai era um homem de Deus, a minha mãe era uma santa mulher de Deus. Que a terra sinta a falta de gente que não só acerta e que erra, mas que quando erra consegue acertar. Eu concluo com as palavras de Paulo em Antioquia da Pisídia. Aí estão algumas fotos para você ver, para você ter noção. Paulo disse nessas ruínas, pode ir passando aleatoriamente, mas escute: nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. O fato de que Deus ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: ele não permitirá que o teu santo sofra decomposição. Verdade absoluta em Jesus Cristo. Verdade absoluta na palavra de graça que entra em mim e que ecoa no universo. Elas não sofrem decomposição, porque isso é poder de Deus para quem crê. Tendo, pois, Davi servido, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, mediante Jesus lhes é proclamado perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas. Por meio dele sirvamos, nele que venha o adormecimento, porque a morte não é vitória. Prossigamos para a eternidade, servindo com compromisso a nossa geração. Vamos ficar em pé e orar. Sim, grande Deus, um dia adormeceremos, um dia estaremos do seu lado, face a face para sempre. Mas hoje, o Senhor nos chama para servir a nossa geração. Hoje o Senhor nos chama para responder não só Rinene, eis-me aqui, mas por onde começo, para que também não adormeça os feitos das nossas mãos até que o Senhor volte. Então dá-nos hoje condição de reagir, de encarnar este compromisso em tantas necessidades. Necessidades que certamente temos respostas através do que somos e do que possuímos, através do que podemos executar. E quando sim chegar a nossa hora, que os nossos filhos, que a terra, que aqueles que cruzaram os nossos caminhos continue a dizer: um servo de Deus, uma serva de Deus serviu a sua geração e marcou a terra. Em teu nome, Senhor, eu te clamo. Em teu nome, entregamos tudo em tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo, o poder e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo Israel de Deus, hoje e sempre. Amém e amém.